Você falou um pouco sobre saúde e educação. Se aprofundando mais, como você vê essas duas áreas aqui em Teresina? A primeira, a saúde. A saúde é muito complexa, e aqui eu quero até lembrar, olha, nós temos o PSF, as pessoas falam de Cuba, que Cuba é um país que Fidel Castro é isso e aquilo, mas Cuba, ela é um país pequeno, mas admirável, porque pelo que eu conheço da pequenez, é o único que presta solidariedade mundial em caso de necessidade, com seus médicos, com as suas equipes treinadas e especializadas em grandes cataclismas, tá certo? Cuba, o PSF é uma criação cubana, um modelo cubano. Então, da onde é? Socialista. É um pequeno país que, com toda dificuldade, com a pressão econômica dos países capitalistas, principalmente dos Estados Unidos, ainda é o país que consegue demonstrar a maior solidariedade mundial. É Cuba. Eles exportam médicos, exportam até alfabetizadores para o Piauí, para vir ensinar a nossa gente aqui. Então, se algo tão pequeno e sob tão grande pressão produz tudo em outro modelo, imagine nós com liberdade e com esse potencial de rios e terras nós podemos produzir aqui. E no setor da educação, né, no setor da saúde, por exemplo, nós temos que fazer funcionar os postos e colocar postos. Mas para isso a gente precisa valorizar o profissional. Meu filho, por exemplo, João, é médico. Meu filho mais velho é médico, mas está em Palma, no Tocantins. Por quê? Porque Palma fez concurso para médico pagando um salário melhor do que a gente. Por que a gente aqui não pode oferecer e abrir concurso pagando bons salários para médicos e enfermeiras, valorizando também esses profissionais? Vai tudo embora daqui. E o pior, meu filho é formado com dinheiro aqui da nossa universidade, com os nossos médicos, com os nossos professores, mas vão embora daqui. A juventude se forma e vai embora daqui. Ficam aqueles que já têm emprego garantido, que o pai é dono de uma clínica médica, que é coisa que o vale. Mas aquele novo que quer começar, que vai desabrochar para a vida, ele não tem essas coisas. Então nós precisamos valorizar. Eu quero fazer uma concorrência ao inverso do capitalismo. Em vez de rebaixar salário e a condição do trabalhador, aqui em Teresina nós vamos valorizar o trabalhador pagando os melhores salários do país. É isso que a gente quer. Contratando pessoas para atender, para trabalhar bem e trabalhar satisfeito. Mas vamos sim, vamos fazer isso. Agora, na área da educação, Jonas, nós temos um problema. Nós temos uma educação, falar assim, mas no ranking nacional nós estamos bem. O que nós precisamos, uma primeira pergunta que nós precisamos fazer é essa qualidade de educação. Eu vivo dizendo que a nossa educação, ela está desvinculada da realidade à medida em que ela não é feita para aplicação. Porque até não vai ter, a gente faz... Quantos, vocês aqui mesmo passaram pelas salas de aula do professor Alex? Jonas, você foi meu aluno. Você eu estou vendo que está empregado, mas quantos tem na sua situação em busca de uma oportunidade e não consegue? Então você é uma pessoa até de sorte dentro desse sistema. Muitos vão ficar ociosos por falta de oportunidade. Aí diz, não, mas isso depende da pessoa. Não, isso depende de um mercado e que deve ser valorizado. E então a gente precisa ter uma educação fundamentalmente centrada para o trabalho. E aí, Jonas, é importante dizer que nós vamos, em Teresina, nós queremos escolas técnicas, principalmente escola técnica para a agroindústria. Escolas técnicas voltadas para a produção de alimentos. Eu tenho medo, Jonas, a nossa Teresina não produz alimento para o nosso abastecimento. E ao não produzir isso, nós estamos sujeitos a uma crise, por exemplo, de alimento que aqui não chega, não é? Que aqui não chega, aí vamos supor, se não chegar aqui, vai morrer muita gente de fome aqui. Tá certo? Porque a gente não produz. A nossa zona rural está sendo feita chácara. Chácaras e mais chácaras para a pessoa beber cachaça final de semana. Isso não é uma boa atitude, não é uma atitude correta com relação à terra. A terra deve ser para quem nela produz e dar condição para essa produção. Até é bom dizer que eu tenho andado na zona rural, sou um dos candidatos que anda a zona rural. O que é que eu vejo? Uma porção de assentamentos, mas quando você chega no assentamento, é assim. O assentamento não funciona por quê? Porque
Por que, Flávio? Porque não funciona. Porque não tem água, não fizeram os poços para a plantação. Não se deu a condição de pegar a água do rio e levar até o lugar das plantações. Então isso é muito ruim. Isso é péssimo, né? Então, assim, nós temos muito o que fazer, muito mesmo, mas temos que iniciar um caminho. 4 anos é muito pouco, mas eu diria, eu não gostaria, mesmo eu sendo eleito, não gostaria de me recandidatar, porque eu acho que tenho a obrigação de fazer com que pessoas acreditem no modelo e sejam capazes de levar esse modelo adiante, sem cansar tanto uma pessoa, porque eu acho que uma tarefa de dirigir 4 anos uma população e os problemas de uma cidade como a nossa amada Teresina, é uma coisa desgastante. Eu acho que é uma coisa que tem que, inclusive, passar por ciclo, porque até esse ciclo da gestão da mudança é um ciclo de mudança e de compreensão de outras pessoas para elevar as possibilidades de fazer bem o nosso município, tá certo?